Oi, galera do programa Faniquito, mais uma vez, muito feliz, porque hoje a gente vai novamente bater um papo com o querido, renomado, que a partir do dia que eu entrevistei ele a primeira vez, deu muito bochicho, assim, as pessoas comentaram demais e eu mesma... conheço muitos profissionais e eu mesma fiquei impressionada de ver a pessoa, né? O profissional que é o Eduardo Biancalana, que está aqui do meu lado, filósofo, terapeuta e psicólogo. Nós tivemos recentemente, batendo um papo com ele, falamos sobre relacionamentos, sobre depressão, síndrome do pânico. E, inclusive, muitas visualizações no programa dele lá no YouTube, né, que eu postei. E, como, né, a gente fala psicologia, né, em geral, síndromes psicológicas, né, transtornos mentais, é um tema muito, né, complexo, não dá para você fazer em um programa, né? E é um assunto, né, que sempre as pessoas têm interesse, porque quem não passou por uma depressão, quem não, né, não tem, sofre de ansiedades ou medos, né? Porque, na verdade, eu tenho a impressão, e eu acho que ele vai confirmar isso, que a ansiedade gera tudo isso, gera depressão, pode gerar... angústia, enfim, entre tantas outras coisas. Vou deixar o homem falar, né? Porque ele é o cara, né? Esse é o cara, né? Que entende muito, né? Sobre vários transtornos mentais que afetam muito a sociedade, principalmente pela vida, né? Que a gente vive no dia a dia, o estresse, a correria, é uma loucura. Então, cada dia mais aumenta esses transtornos mentais, né? Síndrome do pânico, depressão, babá. Doutor Eduardo, que bom estar aqui com você mais uma vez. Antes de tudo, boa noite, não é? A você e a todos, não é? O prazer é sempre meu, é muito agradável estar na sua companhia e para mim me honra muito. Prazer é todo nosso, porque você traz muitas informações. Quem perdeu já pode entrar lá no YouTube e colocar o nome dele junto com o meu, já vai ver o que rolou na primeira entrevista. Hoje nós vamos falar, eu escolhi, acho que é interessante, falar sobre os transtornos de ansiedade, né? Ansiedade, eu já tô ansiosa. Ansiedade é uma coisa que, né, todo mundo tem, eu tenho, tem pessoas que têm a mais, eu já tive bem mais. Eu acho que os jovens normalmente são mais ansiosos, eu acredito, do que os que têm, né, maturidade, né, mais maturidade. Mas nós vamos iniciar perguntando... o que seria a ansiedade, né? Quando que a ansiedade ela é comum, né? No sentido que, né, até comentei na primeira entrevista, que você pode ficar ansioso, que vai ter um encontro, pode ficar ansioso, que você vai fazer uma prova, né? Mas até que ponto que ela é maléfica? Bom, Patrícia, talvez para começarmos a falar um pouquinho de ansiedade, seria importante entender o que somos, né? Esse primata Homo sapiens, que tem aí por volta de 200 mil anos e que desenvolveu um cérebro que permanece idêntico ainda a um cérebro de 35 mil anos. Então, como se encaixa a ansiedade nesse processo todo? Ora, a ansiedade são medos, né? Então, não há maneira de você imaginar uma pessoa sem ansiedade, né? Todos nós nascemos, todos nós trazemos essa característica de ansiedade já contida em nosso projeto neurológico, não é? E que, claro, ela é fortalecida ou ela é mais ou menos ativada em função
de mecanismos neurológicos, genéticos, em função do meio ambiente, em função da cultura, em função do habitat que você está interagindo naquele momento. Então, vamos partir do princípio de que todos nós somos ansiosos, né? Quando se torna um problema é quando essa ansiedade ultrapassa um limite de ser algo favorável e passa a ser algo desfavorável. A ansiedade é um mecanismo que nós desenvolvemos para nos proteger do meio ambiente, né? Ela desencadeia uma série de reações, fazendo com que nós venhamos a agir para melhorar ou fugir ou combater os agentes que nos causariam mal ou que nos causam mal. Quando nós estamos vivendo num ambiente estressor, como seria o de hoje, há uma comparação ao ambiente há 35 mil anos, nós temos muito mais possibilidades de viver a ansiedade. Vários tipos de ansiedade, inclusive. Tanto que no DSM nós temos algumas qualificações dentro do transtorno de ansiedade. Nós poderíamos citar algumas: transtorno de pânico sem agorafobia, transtorno de pânico... Parar, doutor, tem que botar a legenda para o pessoal entender. Vai devagarzinho aí. O DSM seria, você falou DSM? É o diagnóstico estatístico, né, para transtornos mentais da Associação Americana de Psiquiatria. Né? Vai devagar, doutor. Olha lá, o pessoal lá, né, são leigos. Então a gente precisa explicar direitinho. E a agorafobia, o que vem a ser uma agorafobia? A agorafobia é uma reação de você tentar ter uma ansiedade voltada para o fato de você querer sair daquele ambiente, né, estar incomodada com aquele ambiente. Então eu posso ter transtorno de pânico simples, que nós chamamos sem agorafobia, ou transtorno de pânico com agorafobia, onde estou no ambiente, eu quero achar uma válvula de escape, uma válvula de saída, alguém para me proteger, né? Então é isso que nós caracterizamos como sendo com agorafobia. Mas com muitas pessoas ou simplesmente um ambiente vazio? Ou tem que ser aquele ambiente com muita gente, aí você quer sair, Quando eu tenho um ambiente com muitas pessoas, aí eu posso ter, por exemplo, uma fobia social, que também está dentro dos transtornos sociais, né? Mas a agorafobia, você pode vivenciar isso até dentro de casa, sozinha. Eu preciso ter uma válvula de escape, uma saída, né? Então, eu tenho esses dois transtornos de pânico. Eu poderia colocar também dentro dos transtornos uma fobia social, uma fobia específica, né? Vamos diferenciar as duas fobias. A fobia social é aquela onde eu estou vivenciando um ambiente social, né? Daí o nome, e eu me sinto mal naquele ambiente. E o que significa se sentir mal? Qual é a diferença entre o transtorno de pânico num meio de pessoas e uma fobia social nesse mesmo meio? Apenas para uma exemplificação fácil. Eu estou numa sala de aula, eu estou num avião, né? E eu quero ir até o toalete, o banheiro desse avião. Ora, se naquele momento eu começo a me sentir mal, ter todos os sintomas de um pânico, né? E eu vejo que para me deslocar daqui onde estou até aquele banheiro, eu acho que eu vou ter uma parada cardíaca, eu acho que eu vou ter um desmaio, né? Aí eu vou ter um ataque de pânico. Ataque caracteriza mais um ataque de pânico. Já uma pessoa fóbica social, ela teria que fazer o mesmo trajeto, ela teria os mesmos sintomas, mas passaria na cabeça dela o seguinte: nossa, como eles vão me ver? Será que eu vou ser humilhada? Tá? Será que eles vão achar de mim? Aí entra a timidez, aí entra uma série de relações onde você faz com o outro e não consigo mesmo. Aí é que a gente diferencia, e isso é um pouco difícil até de diferenciar entre um transtorno de pânico e uma fobia social. É muito comum haver uma confusão. E os sintomas são os mesmos? Aquela coisa de taquicardia, sudorese? São praticamente os mesmos. Taquicardia, sudorese. Dá uma piração meio na cabeça, né? Vai ficar louco. Eu já senti tudo isso. Uma sensação de morte iminente, né? Perder controle, né? Processos. Não dá nem tempo de ir no banheiro, já faz na calça mesmo. Só o sintoma que a gente sente já, né? Exato. Você tem uma série de desarranjos, não é? Então são bem característicos de um ataque de pânico, né?
Outro sintomas, ou não sintomas, mas outros transtornos que a gente pode englobar dentro do transtorno de ansiedade seria de um estresse pós-traumático, onde eu sofro um acidente e eu vou ficar, né, com pânico toda vez que tiver uma associação àquilo que eu vivi e me causa medo. Também pode ser caracterizado como um transtorno de ansiedade em função de uma utilização medicamentosa. Eu posso estar com uma doença ou utilizando um medicamento e pode vir a me gerar isso. Por exemplo, você pode ter problemas cardíacos, então esse problema cardíaco pode gerar em você uma certa fobia uma certa ansiedade em relação àquela situação, né? Você pode também ter um outro viés, que é por utilização de fármacos ou drogas. Então eu posso ter um excesso de cafeína, uma anfetamina, né, e também gerar esses transtornos de pânico. Podemos ter o transtorno de pânico sem uma causa específica, né, onde não é bem definido. Também podemos estar nesse grupo uma agorafobia sem histórico de transtorno de pânico. Então é um conjunto de processos onde nós precisamos trabalhar bem a identificação para que faça o melhor trabalho de terapêutico, farmacológico ou não, sobre esse mecanismo. Então esse é um primeiro processo, o primeiro entendimento sobre o que vem a ser essa ansiedade. Voltando, ela passa a ser mais patológico, ela passa a ser patológica e sai da normalidade quando ela interfere no meu dia a dia. Tá? Quando ela começa a me causar prejuízos. Enquanto não causa prejuízo, é normal termos ansiedade. E principalmente quando... Então, isso que eu queria entender, por exemplo, a partir do ponto que já sente todas aquelas sensações, aqueles sintomas físicos, né? Que é o sudorese, taquicardia, a piração na cabeça, aquela coisa, né? A coisa já está feia. Ali eu posso ter um ataque de pânico, não um transtorno de pânico. Tá? Mas como que a pessoa... Como que dá para detectar isso, para saber diferenciar? Eu digo assim, porque a síndrome do pânico, a pessoa sente direto isso, certo? Agora, uma pessoa que não foi diagnosticada ainda que ela tem a síndrome do pânico, ela pode ter algum desses alguns ataques com essas características. Pode, isso ela pode ter. Se nós pegarmos a população em geral, nós temos uma média de 1 a 2% da população vai ter transtorno de pânico. Mas é interessante nós pensarmos... Transtornos de ansiedade, desculpa. Mas é interessante nós colocarmos que, se eu pegar no ambiente clínico, normal, segundo as estatísticas, nós teremos que 20 a 20 e pouco % das pessoas que são atendidas em ambientes clínicos têm um transtorno de pânico. Quantos por cento? 20% aproximadamente. Achei até que fosse mais, sabia? Não, num consultório neurológico, as estatísticas dizem por volta de 40%. Já num consultório que trabalha com cardiologia, por volta de 60%. Então, apesar de o transtorno de pânico ele não ser tão comum, vamos falar em 1 a 2%, né? Quando eu me refiro a clínicas específicas, ele tem um impacto muito grande. Então, a gente pega a cardiologia, por exemplo, ele tem um impacto muito grande, uma frequência muito grande, o que significa um custo social muito grande. Quando a pessoa tem uma crise de ciúme, tá? Ela tá que vem aquele sensação de ciúme, tem relação com a ansiedade, não tem? Na verdade, parece que tudo tem relação com a ansiedade. Se nós entendemos a ansiedade como medo, né? É o medo da perda, é o medo de ser traído, o medo de perder um ente querido, independente se é de relacionamento ou não, né? Tudo que está voltado a medo vai gerar necessariamente uma ansiedade. Porque existem crianças também com grande nível de ansiedade, não tem? Sim, e tem. Por que isso, sendo criança? Ora, porque nós temos uma série de pressões, voltando àquele cérebro primitivo, que as crianças recebem hoje tantas informações, tantas pressões, que o próprio cérebro não está adaptado a isso.
né? Então, se eu pegar, falando em crianças, TOC, por exemplo, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. Eu tenho duas faixas interessantes a trabalhar aí. Então, eu pego meninos, eles começam a desenvolver o TOC, a maioria deles, entre 6 a 14, 15 anos. Ao passo que, se eu pegar meninas, vai estar entre 16 a 24, 25 anos. Por uma série de questões, né? Depressão, uma série de problemas também neurológicos que levam a essa diferenciação. Agora, as mulheres são muito mais ansiosas do que os homens, não são, doutor? Fala sério. Ele não gosta que chame de doutor, não, mas eu esqueço, eu chamo ele de doutor. Tá, mas eu não diria que a mulher tem mais ou menos. Será, doutor? Eu acho que o que nós temos é uma manifestação mais fácil. Para nós, culturalmente, é muito mais fácil, né? Eu, enquanto mulher, colocar que eu tenho uma ansiedade, enquanto que eu, homem, prefiro esconder isso porque é um sinal de fraqueza. Né? E daí muitos que têm uma ansiedade, eles buscam auxílio, entre aspas, que não é um auxílio, né? No álcool, por exemplo. Então eu mascaro esse processo de ansiedade. Não, num transtorno de pânico a gente tem relatos, né, de que a cada 2 mulheres eu vou ter um homem com isso. Mas existem vários estudos que comprovam que o que se tem em realidade é a manifestação enquanto fala. E não que que o homem não tenha o mesmo grau. Ele pode ter, só que ele esconde. Caramba, hein? Esconde? Porque são medos. Não há como você imaginar um ser humano sem medos. Nós sempre vamos ter medos. O que acontece é como eu trabalho esse medo, como eu encaro esse medo, como eu vivencio essa situação. Né? Se entendermos a ansiedade como uma resposta àquilo que eu vivencio, eu começo a entender que ela existe de forma natural, mas a intensidade ou a qualidade da interpretação daquele meio ambiente é que vai desencadear uma supervalorização ou uma desvalorização do fato. E aí que a gente entra muitas vezes com a terapia, né? Da identificação dos agentes que provocam essa ansiedade para desconstruí-los ou reconstruir visões e qualificações diferentes. Qual a relação da ansiedade com a depressão? Tem relação? Muita relação. Também, igualmente, nós temos estudos onde há uma comorbidade, que nós chamamos, que é uma convivência, vamos colocar dessa forma, entre ambos. Um estado de ansiedade, um estado de medo, tende a gerar, sem dúvida nenhuma, um estado depressivo. Né? Se eu entender depressão como também uma forma de me proteger, o medo me leva a adotar posturas de proteção. Ela é química, a ansiedade. Como é que funciona aquela coisinha lá da serotonina, dopamina, voltado à ansiedade? Vamos explicar para o pessoal. Tá, a ansiedade tem, eu diria, 3 neurotransmissores que são estudados e vinculados à ansiedade. Eu tenho o GABA, né? Eu tenho noradrenalina e eu tenho também a serotonina. E eu tenho já hormônios, como por exemplo a corticotrofinas, que geram uma situação de estresse, né, que também interfere no sistema da geração da ansiedade. Então também para tratar daquela ansiedade, né, que é com um grau elevado, também muitas vezes se faz necessário o medicamento. Sim, quando você tem 2 linhas de medicamentos para trabalhar com ansiedade. Digamos que eu tenho uma crise ansiosa muito grande e eu preciso de um resultado muito rápido, então se recomenda um benzodiazepínico, né? Que ele vai trabalhar de forma bem aguda, bem imediata na situação de ansiedade. Posterior a isso, para fazer um trabalho mais prolongado, nós entramos com antidepressivos, né? Antidepressivos com base serotoninérgica, isso é, são inibidores seletivos de recaptação de serotonina para fazer esse sistema voltar a um equilíbrio. Juntamente com isso, se recomenda sempre uma terapia, um processo terapêutico. Em casos agudos é muito difícil, ou em casos mais graves, é muito difícil você optar por um só sistema, ou farmacológico ou terapêutico. O mais indicado sempre seria a combinação de ambos. Porque essa coisa de ansiedade é complicada mesmo. Já passei por isso, ainda passo.
Também já não sei agora se virou placebo, mas lá atrás eu era tão ansiosa que quando chegava na hora de dormir, eu não conseguia dormir. Não tinha um sono saudável, porque na hora de dormir era a hora que eu parava e que a minha cabeça começava a pensar e eu não conseguia dormir, que vinham os grandes insights, as ideias, entendeu? Aí eu tive que começar a tomar Rivotril, né? Tive que tomar Rivotril. Hoje eu ainda tomo Rivotril, 0,5 ou 5 gotas, né? Que eu passei a tomar gotas. E o médico fala, mas isso aí dá pra beber. Eu falo, doutor, se é placebo, se virou placebo, eu não sei. Eu sei se é psicológico. Eu sei que eu tomo, mas me segura a minha cabeça, entendeu? Pra mim não ficar, na hora de dormir, é hora de dormir. Você tem que botar a cabeça no travesseiro e não pensar em mais nada. Não, aí que vinha, né? Era a hora que eu parava, né? Que a minha cabeça parava. E que eu conseguia pensar numa manhã, no dia a dia, como foi o dia, e aí vinha um monte de pensamento, e eu não conseguia dormir. Sim, vamos voltar ao primata, não é? Vamos imaginar quando essa ansiedade foi desenvolvida. Vamos chutar há 35 mil anos, vivendo na savana, você enquanto primata em cima de uma árvore, com leões embaixo, como é que você dormiria? Não dorme. Então isso é ansiedade, é um medo daquilo que vai acontecer, daquilo que pode vir a acontecer. Então é sempre um processo, tende a ser um processo com uma visão muito catastrófica, ao mesmo tempo com uma pouca valorização da sua própria capacidade de enfrentar. Então quando você colocou a utilização de uma medicação hoje, anos depois de ter acontecido tudo isso, esse é a meu ver, um dos problemas sérios a ser combatido. Por quê? Normalmente se busca mecanismos de fuga para trabalhar a ansiedade, quando na verdade seria um dos piores processos a serem feitos. Eu só vou eliminar o medo enfrentando o medo e não fugindo dele. Então o que as pessoas normalmente fazem? Elas têm transtornos de ansiedade, elas usam medicamentos na bolsa porque tem medo de ter medo, tem o medo de ter um ataque de pânico, por exemplo, e se precavém todas, só vão a uma loja se a mãe for junto ou se alguém for junto, só saem com medicações e na verdade quando se faz isso você reforça o seu cérebro a aceitar essa ansiedade. Eu não a diminuo, eu a aumento, eu vou tornando crônico. O que deveria ser feito é o oposto, é fazer enfrentamentos, paulatinos ou não importa, depende de cada um, mas identificar o motivo, a razão, a causa desta geração dessa ansiedade e fazer todo um processo de combater, de reestruturação. Mas daí só realmente com tratamento, né, doutor? Porque sem tratamento psicológico, sim, com profissional fica difícil. É muito difícil porque você precisa fazer a identificação e estar sempre perto para poder dar os amparos e uma reconstrução. Então, é o que eu falei, não é só você fazer a identificação, é você entender por que você supervaloriza aquele fato e, em paralelo, entender por que você se subvaloriza. Não é porque eu me acho tão incapaz de fazer aquele enfrentamento. Então nós trabalhamos os dois aspectos. Eu preciso aumentar a autoestima, a confiança daquela pessoa, ao mesmo tempo fazer com que ela entenda a real potência ou a real gravidade daquilo que ela está enfrentando. E muitas vezes até a questão de essa real valor, essa real importância daquilo que ela está fantasiando ou inventando. Porque nós também temos essa tendência de imaginar o futuro, de se preocupar. E nessa preocupação é que se instala muitas vezes uma ansiedade patológica. Agora, o que eu percebo, Eduardo, assim, impressionante, não é a minha filha, é a filha de todos os meus amigos jovens, Como são ansiosos, adolescentes, jovens, meninas de 20 anos, 21 anos, e são muito ansiosos demais. Eu percebo em vários filhos de amigas minhas, a minha filha mesmo, é muito ansiosos demais. Vamos exemplificar, não é?
Parece que quanto mais jovem, mais ansioso. Faz sentido isso, não? Não é bem assim, eu diria. Eu acho que quanto mais jovem, mais pressão e despreparo eu tenho para me adaptar a esse meio ambiente. Tá? Se você pegar um jovem índio, por exemplo, que tem pressões muito menores que a nossa, ele não vai viver tanta ansiedade. De repente eu pego uma pessoa e coloco que ela tem que aprender português, matemática, inglês, prestar vestibular, fazer balé, fazer educação física, se comportar de tal e tal forma, tirar notas altas e coloco um monte de pressão em cima. Quanto mais pressão... Que antigamente não tinha. Que antigamente não tinha, tá? Então ela assiste uma televisão, ela está vendo assassinatos, ela está vendo roubos, ela está vendo manifestações, ela está vendo uma série de informações, ela está recebendo quando ela não tem um preparo para fazer a adequação de uma leitura correta daquilo que ela está vivenciando. Isso gera medo. Por que gera medo? Porque o jovem tem muita ansiedade no que se refere à necessidade de ser aceito pelo bando. E para que eu possa ser aceito, eu tenho que ser bom. E para ser bom, eu tenho que dar respostas. E o jovem não tem uma quantidade de respostas, né, adequada a toda essa pressão. Até pela falta de maturidade mesmo. Por falta de maturidade, por falta de compreensão, por falta de preparo, por falta de educação. Assim como nós também não. Por quê? Porque, voltando ao passado, nós tínhamos um passado extremamente estável. Né? Se eu me pusesse hoje, não em 2013, mas em 1013, me remetesse 100 anos depois, em 1113, a sociedade mudou muito pouco. Agora eu pego 2013 e comparo com 2014, há uma mudança absurda. Nós não podemos esquecer que a cada 2 anos nós dobramos o conhecimento da humanidade. Tá? Então que eu levei 2013 anos enquanto sociedade conhecida, mas 10 mil, 15 mil anos até 2013, de 2013 a 2015 eu vou dobrar essa quantidade. Então fica algo extremamente absurdo para um cérebro de 35 mil anos dar respostas. Os tratamentos, né? Que tipos de tratamentos que pode ser feito para a ansiedade? Patrícia, não tem segredo. Né? Você tem 2 caminhos que podem, e a meu ver, devem ser seguidos em conjunto, que é o farmacológico, né? Via medicações, e é o terapêutico, que alguns estudos indicam a terapia cognitiva comportamental como sendo um viés bastante interessante e bastante positivo para resultados. Só um minutinho. A medicação só se já estiver num nível assim, porque muitas vezes nem precisa, né? Só com a terapia, já dependendo do grau da ansiedade, não há necessidade, correto? Nem sempre há necessidade, mas sempre é importantíssimo passar por um psiquiatra para que ele faça essa avaliação. Eu acho que o psiquiatra às vezes tem mania de dar remédio, qualquer coisa. Será que eles não sabem fazer uma terapia, muito deles, né? Mas cabem a eles fazer o diagnóstico. Tá bom. Né? Nós não podemos fazer diagnóstico. Tá bom. Tratamento. Então, quanto ao tratamento, o que se trabalha basicamente numa terapia para casos de ansiedade é, primeiro, a identificação correta entre os vários transtornos que nós colocamos, qual deles é o que está mais atuante. O segundo ponto é fazer um trabalho de mudança de conceito, de valorização, não só do meio ambiente, como eu havia colocado, dos fatores ansiogênicos, não é? Mas também sobre o alto valor dessa pessoa. Não é? Por que ela se acha tão incapaz de fazer o enfrentamento? Não é? Por que ela se acha tão impotente? O que lhe falta? Que estrutura ela coloca sobre ela mesma a ponto de achar-se impossibilitada de fazer o enfrentamento do medo? Não? Ao mesmo tempo fazendo essas identificações de valorização correta daquilo que lhe assusta. Como é feito isso? Isso pode ser feito tanto num processo terapêutico em clínica, como também em acompanhamentos em situações práticas. Digamos uma pessoa que tem uma fobia de dirigir ou de avião. Então o adequado seria lentamente ir levando essa pessoa a ter contato com o avião, fazendo toda uma leitura ali, uma identificação
dos sintomas vivenciados por ela, a identificação de cada um deles, né? Por isso que um processo terapêutico ele envolve muito a questão muito mais de uma psicoeducação do que um trabalho de terapia clássico, né? Então, o que é uma ansiedade? A gente define claramente o que é ansiedade, por que ela existe, qual o benefício da ansiedade, né? Cada sintoma nós vamos descrevendo de onde ele surge, para que ele surge, qual a utilidade dele. Nós precisamos entender que, por sermos esse animal primata, Homo sapiens, né, nós também temos, como os demais animais, uma característica de priorização da própria vida. Então, quando eu tenho um ataque de pânico, eu nada mais estou tendo do que uma leitura primitiva de como melhor eu posso me defender. Né? Então, eu não vou ser levado à morte, eu vou ser levado à vida. O que acontece é que eu tenho leitura errada. Então, por que eu teria, por exemplo, uma taquicardia? Ora, eu tenho uma taquicardia para poder aumentar o batimento cardíaco no meu coração. Para quê? Para tonificação muscular, para que eu possa deixar com essa tonificação meu músculo mais forte para poder ou lutar ou fugir. Ah, por que eu tenho sudorese? Eu tenho sudorese porque eu superaqueço meu organismo e eu preciso refrigerá-lo novamente. Então, tudo nós temos condições de explicar o porquê se está tendo aquele sintoma e colocando para a pessoa que aquele sintoma é benéfico e não maléfico. Essa é uma das grandes dificuldades nossas. Mas é ruim de sentir, doutor. É bastante ruim sentir. Por isso que quando a pessoa está nesse processo extremamente forte de um ataque de pânico, que ele tem o seu pico por volta de no máximo 10 minutos, não que um ataque de pânico vá durar 10 minutos, não. Mas o auge dele ocorre no máximo em 10 minutos. Depois ele vai sendo reduzido, né? Naquele momento, a meu ver, é bastante importante entrar em contato, né, com mecanismos de enfrentamento, mesmo que esse mecanismo de enfrentamento seja pegar o telefone e ligar para o seu psicólogo ou terapeuta e falar: estou tendo, e agora o que eu faço? O que não pode é ir buscar processos de fuga, processos de manutenção. Não, eu uso o meu comprimidinho para resolver. Não, eu corro ao redor do meu ente querido para me proteger. Isso não ajuda. Isso vai agravar o sintoma. Por exemplo, começa a dar o trem. Okay. O negócio é meio doido, né? Ele vem assim, aí daqui a pouco formiga a mão, chega às vezes a formigar a boca, você não sente os braços, coração. Queima o coração. Mas aí a gente já não está descontrolado? Está. Como é que a gente tem que fazer na hora? Nesse primeiro momento. Já não respira direito, né? Isso. Já não respira direito. Nesse primeiro momento, quando você está tendo pela primeira vez, é aí que eu tenho uma incidência de procura médica muito grande. Por quê? Porque a pessoa vai ter a sensação bem clara de que ela está morrendo. Tá? Então, da primeira vez, não há o que fazer, não tem como precaver isso. Acho que é mais piração do que morrer, viu, doutor? Eu acho vamos que tem a ver com a morte, mas é uma coisa meio pirante, doutor. Eu acho que eu vou ficar louco, eu acho que eu vou perder o controle. Loucura, medo da loucura. Medo. Do controle, eu acho que eu vou morrer, eu acho que eu vou ter uma parada cardíaca. Tem toda uma gama de sintomas que vão acontecer, né? Se acontece pela primeira vez, não há como prevenir, tá? Não tem como eu determinar que aquela pessoa está mais ou menos sujeita. É lógico que tem todo um histórico familiar, genético e tudo, que algumas pessoas são mais predispostas do que outras a vivenciar isso. Mas não dá para eu afirmar categoricamente que aquela pessoa vai ter, né? O importante é, tendo a primeira vez, busque uma ajuda, né? Num primeiro momento, eu recomendo uma ajuda clínica, médica. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você pode ter uma taquicardia, você realmente pode ter um problema cardíaco. Tá? Então não vou procurar um psicólogo no primeiro momento, eu vou procurar um médico. Eu acho que a partir do ponto que já teve a crise, realmente tem que procurar um médico. Agora, por exemplo, muitas mães que percebem que seus filhos, que conseguem perceber que seus filhos estão muito ansiosos, podem já prever, né,
prevendo isso, que isso pode acontecer de ter uma crise e fazer uma terapia para que essa crise, antes que a crise ocorra. Vamos separar, né? Uma coisa é um ataque de pânico, a outra coisa é um aumento gradual da ansiedade. O problema é conseguir identificar corretamente o que é esse grau de ansiedade necessária, né? Eu acho que aí é que fica uma situação bem delicada, porque, vamos lembrar, nós temos dentro da ansiedade o toque, fobia social, fobia específica, né? Transtornos de pânico. Nós temos uma gama de aproximadamente 10 ou 12 qualificações diferenciadas. Então é importante sim que se faça essa busca quando eu começo a notar que tem algo errado, né? Algo que começa a atrapalhar minha atividade do cotidiano. Aí já não importa tanto a idade, realmente, né? Mas o que precisamos ter clareza é o seguinte: está ligado a medo. Esse é um ponto, a meu ver, extremamente chave de todo o processo de ansiedade. Eu preciso identificar medo a quê? Mais do que entender, esse medo do quê? É entender a pessoa, como ela está enxergando aquilo. Nós não podemos trabalhar só a causa, nós temos que trabalhar a pessoa, esse ser humano, como ele viu, o que ele está vendo, como ele está vendo. Nós podemos ter a mesma visão da mesma coisa e termos respostas totalmente diferentes. Não necessariamente aquilo que eu vi vai me causar medo e igual medo a você. Não, pode ser, a nossa história é diferente, o nosso mecanismo de resposta é diferente, né? Então nós teremos reações diferentes, né? E é aí que se faz um trabalho para essa identificação. Nesse caso, o medo do amanhã, medo do que está por acontecer, que também é uma das técnicas da terapia, trazê-la para o hoje. Tá? Fazer com que ela se foque no agora, no aqui e no agora. Né? E não projeções e projeções e projeções. Né? Então isso também é bastante importante. É que nós chamamos a meta-preocupação, aquela preocupação que está além, aquela preocupação que ultrapassa o processo todo. É a preocupação pela preocupação, é a preocupação da preocupação. Né? Então não, vamos trazê-la para o momento atual. Né? Como ela consegue resolver, como ela consegue vivenciar, até que ponto aquilo que ela está imaginando que vai acontecer não passa de uma imaginação. Né? Até que ponto ela está querendo ter controle de algo que não é controlável. Né? Até que ponto ela está se exigindo mais do que aquilo que ela efetivamente é, primata Homo sapiens. Né? Nós endeusamos o outro assim como endeusamos a nós mesmos. Então eu passo a exigir muito de mim para que eu possa ser aceito. Eu não tenho toda essa habilidade, eu não tenho toda essa competência. Né? E aí eu gero medos que se transformam naturalmente em ansiedade. E Ansiedade é medo. Ansiedade é medo. Depressão é medo. Síndrome do pânico é medo. É tudo medo. Síndrome do pânico, sim. A depressão também pode ser medo, só que a depressão está muito mais voltada a um processo já ocorrido. Tá? Nós raramente ficamos deprimidos pelo que vai acontecer, nós ficamos deprimidos pelo que aconteceu. Ao passo que eu fico ansioso pelo que vai acontecer. Essa é um diferencial interessante. Né? Nós temos várias qualificações dentro da depressão. Assim como a ansiedade, eu tenho várias ansiedades. Não tenho só um transtorno de ansiedade. Não, eu tenho uma gama grande de transtornos de ansiedade. Agora, a ansiedade, ela pode, tanto se não tratada, ela tanto pode gerar uma síndrome do pânico como uma depressão? Como é que é essa relação aí? Como é que é? Dá para falar quando que ela vai se... Uma fobia social, um transtorno do pânico, né? Ela pode estar junto com o processo depressivo? Pode. Sem dúvida. Tanto que para trabalhar na parte farmacológica de um transtorno de pânico, eu vou usar um antidepressivo. Por quê? Porque o sistema é muito similar. Então é difícil eu colocar que uma pessoa que vive em estado de medo não vai ter um processo depressivo. Ele vai ter. Coloco você em cima de uma árvore com leões embaixo. Num primeiro momento você vai ficar ansiosa porque você vai querer fugir e não tem como, vai buscar alguma solução. A partir do momento que você começa a determinar que não há o que fazer, eu entro num estado depressivo.
Tá? É como se fosse uma consequência lógica do processo. Tá? No primeiro momento eu busco alternativas. Determino que não há alternativas, eu me entrego. Tem assim alguma técnica assim que você aplica, ou que você acha interessante para que as pessoas possam fazer em casa? Alguma dica, sei lá. Eu acho que uma dica importante é se focar no agora. Como assim? Explica melhor isso. Vamos entender essa pré-ocupação. Se eu entender esse pré, o que significa, eu começo a ver que, na verdade, eu deveria ocupar-me e não pré-ocupar-me. Eu não deveria me ocupar antecipadamente. Eu deveria me ocupar com o que está ocorrendo nesse exato momento. E eu tenho muito mais possibilidade de resolver um problema nesse exato momento, porque ele se apresenta de forma real. Então eu consigo construí-lo como ele se apresenta, ao passo que uma antecipação me permite, no meu processo catastrófico, né, entender que o que vai acontecer é muito pior, né, não tem solução, eu não vou conseguir resolver, e eu vou criando mundos. Ao passo que no presente momento, não, eu tenho aquilo lá muito claro. Consigo ou não consigo resolver? Tá? Ele está presente, meu instinto de preservação fala, resolva. Então eu resolvo. Agora, algo que eu desconheço, eu vou resolver como? Então, não, vamos trazer essa pessoa para o aqui e para o agora. Segundo ponto, é entender claramente aquilo que nós somos. As nossas limitações, as nossas características reais. Ora, para que serve cada manifestação orgânica que eu tenho? Ela tem um objetivo. Qual? Daí eu reduzo também esse desespero de fazer uma interpretação errada, dizendo que uma taquicardia necessariamente vai me levar à morte, quando não necessariamente. E com isso eu vou tendo o autocontrole. Eu preciso me entender mais. Não é só me entender enquanto filosoficamente, mas me entender principalmente enquanto fisiologicamente, como o meu organismo funciona. Porque daí eu vou saber fazer interpretações, é mais simples. Daí a importância da psicoeducação, do processo de entendimento, o que eu sou, o que eu vivo, por que eu vivo, como eu vivo. E ao mesmo tempo, o que essa sociedade, o que ela se impõe, como ela se impõe, o que ela exige, o que eu sou capaz ou não sou capaz. Nós vivemos muito apegos e de repente nós estamos numa sociedade que necessita de um desapego. Eu quero muita estabilidade e de repente eu vivo numa sociedade que não é mais estável, é gasosa. Cada dia acontecem coisas totalmente diferentes. A cada minuto acontecem coisas diferentes. Então eu vou me apegar em quê? Em nada. Eu vou buscar estabilidade onde? Eu não vou buscar estabilidade. Eu tenho que aprender a ser um ser instável. E a gente busca ainda incessantemente a estabilidade, a estabilidade, a estabilidade. Possível. É impossível e cada vez vai ser mais impossível. Ou eu me adapto a um mundo instável, ou eu vou ficar instável no sentido de controle, no sentido de equilíbrio emocional. Então eu tenho que entender que essa instabilidade ela me é altamente favorável. Então os pais, principalmente a mãe, que normalmente é que mais fica com os filhos, com os jovens, tem uma grande influência e assim uma pessoa que também pode ajudar muito um jovem, a trabalhar essa coisa de ansiedade. E a pergunta é, quando você faz essa terapia com os jovens, existe o acompanhamento da mãe? Você, junto com a mãe, você passa informações para que ela possa trabalhar com esse filho? Por exemplo, eu não trabalho com crianças. Jovens. Eu trabalho com jovens, mas sempre eu exijo, e exigir mesmo, a presença dos pais. Por quê? Porque, ao meu ver, é muito difícil fazer um trabalho isoladamente com o jovem, inserido numa sociedade que ele desconhece, que ele tem medos.
né? Colocado numa sociedade onde as estruturas, a meu ver, são estruturas igualmente falhas. Nós temos um processo educacional que está ainda embasado em todos os modelos de educação do século XIX. Não é? Então, como viver isso? Mas você não acha que muito dessas situações com os jovens, com as pessoas mais jovens, não tem interferência direta da mãe? Contribuindo para que essa ansiedade aumente? Sem dúvida. Sem dúvida que tem. Né? Por isso que eu preciso dos pais junto. Né? Pegar leve, né? Ou, na verdade, o contrário. Né? Porque a partir do momento que eu educo uma criança, onde ela tudo pode, né? Tudo lhe é permitido, nada lhe é exigido, nada lhe é cobrado, eu não estou educando a entender que ela vai fazer enfrentamentos, ela vai receber não, ela vai ter que dar respostas, ela vai ter que aprender a conviver com algo desprazeroso. Né? Eu também não a crio. Se defender. Exato, hoje não. Hoje nós estamos numa sociedade que passamos pelo patriarcado, passamos pelo matriarcado e estamos vivendo o que eu chamaria de uma... Vamos inventar uma palavra. Criancardo, onde a criança que tem autonomia, onde a criança que tem o poder de tudo, ela não pode ter esse poder. Hoje a criança, o jovem é que manda, né? O que vai fazer, como vai ser o programa no final de semana. Sabe que eu estava com uma amiga essa semana, Eduardo? Ela estava lembrando que no anos 70, anos 60, 70, quando um filho tirava nota ruim, a gente ia questionar, né? E por que daquela nota, enfim. Hoje, quando traz uma nota ruim, os pais vão lá saber, tirar satisfação na escola, por que meu filho tirou a nota ruim, né? Por que o professor deu essa nota para o meu filho? Sim. Eu não acho que nós temos que voltar a essa estrutura do passado, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que eu preciso educar essa criança para ela estar apta a viver o mundo tal qual ele é, não como ela imagina e não como ela deseja. Né? Ela não pode tudo. Tá? Ela não vai ter acesso a tudo. Ela vai ter que ser treinada para receber não. Ela vai ter que ser treinada para viver angústias, medos. Ela precisa aprender a fazer enfrentamentos. Ora, se nós trabalhamos transtornos de ansiedade com enfrentamentos desse medo, por que não educar já uma criança a enfrentar medos e não a fugir deles? Tá? Nós criamos crianças para fugir dos medos, para dizer que eles não existem, até elas se tornarem adultas, onde eu jogo no mundo de medos. É um contrassenso. Agora, a partir de que idade que criança, você já disse que não trabalha com criança, mas a partir de que idade que você aceita? O processo que eu trabalho é uma psicologia mais evolucionista, que trabalha com bases cognitiva, comportamental, mais neurologia e antropologia. Então, para mim, é mais adequado um resultado, eu obtenho um resultado melhor acima de 18, 17 anos, por aí. Antes disso, fica um pouquinho mais difícil. Então, antes disso, é muito mais uma orientação para os pais do que um trabalho com esse adolescente. Não que não possa ser feito, não é isso. É que no meu trabalho, a minha proposta, não abrange essa faixa etária. Né? Muito bom. Mais alguma pergunta aí? Ele sempre gosta de fazer uma perguntinha, né? Você vê que coisa, né? E a ansiedade, nossa, é uma coisa impressionante como ela interfere no dia a dia, na vida da gente. Está no crescente. Impressionante. Está no crescente. Ela vai continuar aumentando. Não é um transtorno que você fala, não, é um transtorno do passado. Não. É um transtorno do presente e maior ainda no futuro. Se não cuidar. Mesmo cuidando. Mas por quê? Como assim? Porque nós estamos tendo uma evolução tecnológica extremamente muito mais veloz do que a minha capacidade biológica de adaptação a esse mundo. Então eu vou nascer cada vez menos preparado para enfrentar esse mundo. Eu vou precisar de um processo educacional muito mais forte para reduzir a possibilidade, não para reduzir a quantidade de pessoas que
estarão vivendo ansiedade. Parece ter uma visão meio catastrófica, não é isso? Mas é quase. É, gente, negócio... Doutor, time is over. O tempo acabou. Mas tudo bem, a gente vai fazer mais. Eu quero falar sobre ciúmes. O que eu tinha pedido pra você? Eu quero falar sobre ciúmes, depressão... Não, ciúmes, relacionamento... Lembra que Relacionamento. Ciúmes e relacionamento. Interligado. Esse tema é bom. Que passa pelo medo. Que também passa pelo medo, que também passa pela ansiedade. Que passa pela depressão. Tá danado. Olha, doutor. Gente, tá aí o endereço do Eduardo, que ele não gosta que chama de doutor, Eduardo Biancalana. Telefone 4725-9286 ou celular 984633946. E-mail eduardos, com S no final, biancalana@terra.com.br. Tem Facebook, viu? O nome dele é o nome que eu acho que só deve existir ele, Eduardo Biancalana. Só tem você? Você já olhou para ver se só tem você no... Porque Patrícia Feroli só tem eu. No universo da internet. Acho que com esse nome aí também, eu acho que só deve ter você. Mas enfim, ele também tá no Facebook. Tem matéria dele, que eu fiz a primeira matéria, que tá no YouTube. Então, colocar meu nome, mais o nome dele, Eduardo Biancalana. E mais essa matéria também que a gente vai postar lá no YouTube para que vocês possam conferir. Mais uma vez, obrigada, muito obrigada. É muito legal, muitas informações incríveis que você passa, ajuda bastante a gente entender. E tá aí, o doutor Eduardo tá aí, tá todas as informações. Se tiver mais alguma dúvida, infelizmente o nosso tempo já acabou, é só ligar para ele que com todo carinho, né, educação que lhe é peculiar, vai te atender também, tá bom? Então um beijo aqui, tudo de bom, Deus te abençoe. Mesmo. Você é maravilhoso. Você é the best. Valeu. Obrigado.